pessoal, tudo bem com vocês? A paz, pessoal. Eu sou a Larissa do Alexandre. E eu sou o Alexandre da Larissa. Estamos aqui, pessoal, mais uma vez. Sexto vídeo, né? Estamos aí com vocês. Espero que vocês estejam curtindo, e que a palavra de Deus que é colocada aqui, que é o principal, que é a verdade, esteja entrando no coração de vocês e que esteja renovando o pensar de vocês, a vontade de vocês, que seja feita a vontade de Deus sempre na vida de vocês, porque a palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, né? E aí, deixaram de ser âncora na vida das pessoas? Deixaram de ser Titanic? Não pode ser Titanic na vida das pessoas, não. Para de afundar os outros, né? Vocês têm que ser raiz na vida das pessoas, né? Tem que ser semente, né? Tem que plantar coisas boas, que aí vocês plantando coisas boas, a lei da semeadura, Deus vai trazer coisas boas para vocês. Não tem como a gente querer o bem plantando o mal na vida das pessoas, né? Quando a gente tem o bem na vida da gente plantando o mal, alguma coisa errada tá, né? Porque Deus não se agrada de situações ruins, né? Que trazem coisas ruins para as pessoas, né? Então seja raiz, tá? E o tema de hoje que nós vamos falar com vocês é o Vale de Ossos Secos, né? Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos, quem não já passou por um vale, né? Qual família, qual casal que não passou por um vale? O casal os casais que já passaram sabem como é que é. Alguns casais estão passando. E quem não passou, se prepare, porque vai passar. Não tem como você passar a vida sem vale. Só que eu tenho uma coisa para falar para vocês. O vale parece ser um lugar ruim, né? O vale parece ser um lugar de morte. Mas isso depende da sua atitude, depende da sua visão. A princípio a gente se assusta com o vale, mas o vale é lugar de transformação, é lugar do trabalhar de Deus, é lugar para você se tornar uma pessoa nova, né? Então Deus traz o vale, mas para a gente se transformar, não para a gente morrer, tá? Deus não tem morte para você, Deus tem vida, tá? E com todo respeito, pessoal, nós não estamos sendo indiferentes com a situação que o mundo está passando hoje, tá? Nós estamos passando por um momento que as pessoas estão perdendo seus entes queridos, as pessoas estão perdendo as pessoas que amam, e o seu sofrimento, o sofrimento que essas pessoas estão passando também é o nosso. Que nós, como servos de Deus, nós temos o amor de Cristo em nós e a gente tem compaixão do que as pessoas passam. Então, com todo respeito às pessoas que estão perdendo seus entes queridos, que estão perdendo as pessoas que amam, nós sabemos, é muito difícil. A gente ora por vocês, para o Espírito Santo de Deus consolar vocês, porque só Ele para consolar. Nós somos limitados, mas o Espírito Santo de Deus consegue todas as coisas. Deus é Deus do impossível. Então, nós não estamos sendo indiferentes com a situação. Nós sabemos que nós temos que ter precaução, mas nós não podemos ter medo do que está acontecendo. Essa situação que o mundo está passando dessa pandemia é um vale de ossos secos. Pessoas morrendo, pessoas sem ter certeza do futuro, pessoas com incertezas, pessoas que não sabem o que vai acontecer. O futuro só pertence a Deus. A palavra de Deus diz que a gente tem que viver o hoje, né? As preocupações de amanhã a gente tem que deixar para amanhã, né? Mas a gente como servo de Deus não pode ter medo dessa situação, que a gente sabe que nada acontece sem a permissão de Deus, nada acontece sem as mãos de Deus permitir, tá? Então, o que acontece? As pessoas que Deus está recolhendo, não está morrendo por causa do Covid-19. O Covid-19 é só uma desculpa, é só uma doença, como as outras. O acidente, quando acontece com a pessoa vem a falecer, é só um acidente. O dia determinado da morte já é determinado por Deus. Ele é o dono da vida, Ele que dá a vida, é só Ele que pode tirar, tá? Quando as pessoas que estão
estão sendo recolhidas por Deus, é porque Deus determinou, é o tempo delas. É difícil a gente aceitar, mas é o tempo delas. É muito difícil a gente aceitar, mas é o tempo de Deus. Ninguém morre do Covid-19. Eu sou um testemunho vivo disso, tá? Com 21 anos de idade eu tomei um tiro num assalto que eu sofri, e eu reagi quando eu não conhecia Jesus. Eu reagi a esse assalto no meu comércio que eu tinha. Eu tomei um tiro de 38 a queima-roupa. A bala varou meu braço, entrou no meu abdômen, estourou meu rim direito, parou no meu fígado. Eu perdi 2,5 litros de sangue. E eu não morri aquele dia. Isso já faz 21 anos. Mas é porque não era o meu dia. Deus tinha plano na minha vida ainda. As pessoas que estão sendo levadas, Deus já determinou. Então ninguém morre do Covid-19, tá? E com todo respeito, tá? As pessoas que estão perdendo seu ente querido. Ninguém morre de Covid-19. Morre porque Deus determinou. Os que foram é porque Deus determinou. E os que ficarão é porque Deus determinou. Esses ainda tem... Deus tem planos para realizar. Os que Deus recolheu é porque já cumpriram o seu plano, já cumpriram sua missão. Tá? A situação é que a gente não quer aceitar. E com todo respeito, agora nós vamos passar um vídeo para vocês de um casal que vive no vale, que vive pelo vale, e um casal que vive pela palavra, tá? Então vocês fiquem com o vídeo aí. Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 990 mortes por Covid no país nas últimas 24 horas. O total de mortos beira os 56 mil. São mais de 1.270.000 casos confirmados, com quase 700 mil pacientes recuperados. Meu Deus, menino. O que vai ser de nós? Desse jeito? O mundo vai acabar. Não dá pra gente sair mais pra rua, não. Tem que ficar com as crianças em casa. Deixa as crianças em casa, a gente fica em casa, vai pra lugar nenhum. Tem que ficar com as crianças em casa. Meu Deus, o que vai acontecer? A gente tem que tomar cuidado, a gente vai morrer. Na saúde foram registradas 990 mortes por Covid no país nas últimas 24 horas. O total de mortos beira os 56 mil. São mais de 1.270.000 casos confirmados, com quase 700 mil pacientes recuperados. Menino, o negócio tá forte, hein? Tá feio o negócio, né? Mas a gente não pode temer. A gente tem que se precaver, sim, né? Ser prudente. Ser prudente, porque eu lembro daquela parte da palavra que Jesus foi levado ao deserto e o diabo falou para ele: pula daqui que nada vai te acontecer, você é filho de Deus. Mas ele falou assim: mas também está escrito, não tentar ao Senhor. Então nós não podemos tentar ao Senhor, mas nós não temos que temer, porque tudo está no controle de Deus, tudo está nas mãos dele, e nada vai acontecer sem ele. Então se precaver sim, mas ter medo não. Nós somos servos do Senhor e vivemos pela palavra, não pela notícia. Então, pessoal, vocês acabaram de ver o vídeo aí. Então a gente tem que respeitar, tem que prevenir. Não pode ser... a gente não pode ser indiferente com a situação que está ocorrendo. A gente tem que se prevenir, se cuidar, porque a palavra de Deus diz, né, que o Cristo foi levado ao deserto e ele foi tentado pelo diabo. Só que ele falou para ele: pula daqui, que você é filho de Deus, não vai te acontecer nada. Só que Jesus falou assim: mas a palavra também diz, não tentar é o Pai. Não tentar é o Pai. Então nós não podemos tentar a Deus, mas nós não podemos temer, tá? Nós não podemos, nós temos que ser diferente. Nós agimos pela palavra, nós vivemos pela palavra, não pelas notícias. Nós vivemos pela revelação, não pela informação. Amém? Então eu vou estar compartilhando aqui com vocês em Ezequiel 37, do versículo 1 ao 5, tá? A mão do Senhor estava sobre mim e me carregou para fora no Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles. E eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos. E eles me disse: filho do homem, pode esses ossos viver? E eu respondi: ó Senhor Deus, tu sabes. Novamente ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que eu farei com que o fôlego entre vós e vivereis. Pessoal, Ezequiel foi levado numa visão que Deus deu para ele a esse vale.
né, a esse vale. E como eu comentei com vocês, o mundo de hoje nós estamos vivendo num vale. Essa situação ocorreu porque Deus queria mostrar para Ezequiel porque o povo de Israel tinha sido desobediente, tinha saído da obediência dele, saído das mãos dele, dos princípios dele. E com essa situação, eles se tornaram prisioneiros na Babilônia, né? E eles estavam lá como prisioneiros em terra estrangeira, não tinham mais esperança, os sonhos tinham se acabado. Ossos secos significa esperança seca, acabou a esperança, acabou os sonhos. Eles estavam vivendo nessa terra estrangeira sem sonhos, os sonhos tinham se acabado, a esperança tinha acabado, porque eles estavam em terra estrangeira como escravos, trabalhando fora da terra deles, mas que eles tinham saído da presença de Deus. E Deus estava mostrando que porque o povo tinha se arrependido e voltado para o Senhor, se arrependido, Deus estava mostrando para Ezequiel que ele ia fazer os sonhos se tornarem realidade, que ele ia trazer a esperança de volta, que ele ia trazer vida de volta. O Vale de Ossos Secos, aparentemente, quando você chega, é um lugar mal cheiroso, é um cemitério, é morte. Ezequiel não queria ver essa imagem, né? Mas eu quero compartilhar com vocês que nessa palavra Deus quer nos mostrar algumas lições. A primeira lição é o ver. É o ver. Nós somos chamados para ver o que nós não somos chamados para ver o que queremos. Deus não está interessado no que eu quero ver. Ele está interessado no que eu preciso ver. Ele mostra pra gente o que a gente precisa. Às vezes tem coisas que Deus nos mostra que a gente não quer ver. É feio, é triste. Igual o Vale dos Ossos Secos, mas ele precisava mostrar. Tem coisas que ele tem que mostrar na nossa vida. E ele só mostra isso através do vale, né? Ele mostra o que a gente precisa ver. Não foi o desejo do profeta, e sim o desejo de Deus, né? Não era o desejo do profeta ver o Vale de Ossos Secos, e sim a gente sempre quer ver coisa bonita, né? A gente sempre quer ver coisa bonita, paisagens lindas, né? Mas não é sempre nas coisas lindas, nas coisas maravilhosas que Deus Deus vai nos ensinar. O lugar do vale, o lugar do deserto é lugar de ensinamento, né? O lugar do vale, o lugar do deserto é lugar de ensinamento. Deus não trabalha com maquiagens, né? Ele não trabalha com maquiagem. Muitas vezes ele não pode ficar sempre. Ele não é um Deus que tem que nos agradar. Ele mostra pra gente, às vezes mesmo nos desagradando em momentos ruins, é pro nosso bem, é pra gente aprender, é pra gente entrar no propósito, né? Ele te leva para o vale, mas não é para ficar lá, é para te mostrar que ele pode mudar situações que parecem impossível, por mais difícil que seja. Ele te leva para lá, para você ver o que você não via antes. Se ele te mostrar tudo bonito, você vai ficar tranquilo. Mas nessa situação, ele te leva para o vale para você ver o que ele precisa que você veja. Entendeu? Uma outra situação que essa palavra nos traz é o andar. Primeiro você tem que ver a realidade, porque tem coisas que às vezes a gente só vê no momento de dor. No momento que tá tudo bem, a gente não vê. Então você tem que ver. O segundo é o andar, né? Que a palavra diz que ele, né? A palavra diz aqui: e me fez passar ao redor deles. Me fez passar. Ele tinha que andar. Ele não ficou parado no meio dos ossos, né? O lugar do vale não é lugar de ficar prostrado, não é lugar de ficar parado. É para andar. Uma coisa é andar no jardim, outra coisa é andar no vale. A transformação no jardim, num lugar bonito, é passageira. Ela não cria vínculo, não cria força. Você não se torna resistente. Agora, no vale, você tem uma transformação que é para sempre. A transformação do vale, ela te marca. Um soldado, ele não é conhecido pelo que ele passou. Um soldado, ele é conhecido pelas marcas que ele tem, pelas cicatrizes. Hoje eu olho a cicatriz que eu tenho do tiro que eu tomei
e olho para ele e falo assim: Deus me deu o livramento, que ele tinha um projeto na minha vida. O vale te traz marcas, mas ele te ensina, ele te torna mais forte, tá? Então, um grande soldado, a gente conhece ele pelas cicatrizes, porque ele venceu, tá? São as marcas que o vale deixa. Nunca mais você será o mesmo depois que passar no vale, mas pode parar, mas você não pode parar, tem que continuar andando, siga em frente, não fique prostrado no vale, né? Não, você não pode parar, não pode parar seu ministério, não pode parar seus projetos, não desista dos seus sonhos no vale, né? O vale é para crescer, né? Tem pessoas, e a gente, quando se vê no vale, a gente quer parar, a gente desanima por causa da visão, o visual não é legal, o cheiro não é bom, cheira a morte, cheira a tristeza, e você quer parar. O vale não é lugar de parar. Deus falou para Ezequiel andar entre os ossos. O vale é lugar de andar, você caminhar, você crescer, para você se transformar, tá? Só a mão do Senhor pode nos tirar do lugar comum. Quando somos arrancados da nossa zona de conforto, a libertação. Quando você sai da zona de conforto, você tem a libertação, tá? Nós somos libertos. Quando a mão do Senhor está sobre nós, não tem zona de conforto, né? Quando a gente está na zona de conforto, está tudo bem, nós não lembramos nem de ajudar o próximo mais. Você está na zona de conforto, está tudo bem, está tudo tranquilo. Você você para o seu ministério, para de ajudar, sabe por que você está na zona de conforto? Aí é a hora de Deus te lembrar. Você não pode parar. É a hora de Ele te preparar. Alô, tá tudo bem? E aí você parou com a obra, parou com o ministério? Não pode. A área de conforto não é a área onde Deus trabalha. Deus trabalha no vale. Porque na área de conforto a gente fica com preguiça, não quer fazer mais nada. Com a mão do Senhor não. A mão do Senhor ele trabalha no vale. Ele nos transforma no vale. É lugar de preparação para você se tornar outra pessoa. Só o Espírito do Senhor nos leva para o lugar desejado por Ele, a razão que fomos criados, né? Ezequiel foi levado para outro lugar, né? O lugar da vontade de Deus. Ezequiel estava ali, ele foi levado lá para ver aquela visão. Deus queria mostrar para ele que ele ia tirar o povo de Israel da Babilônia, ia levar eles de volta para a vida onde eles tinham esperança, onde eles tinham sonhos deles que tinham sido rompidos naquele momento. Deus queria mostrar para ele através do vale que ia voltar, o povo ia voltar para a terra prometida, ia voltar para o lugar de sonhos. Às vezes a vontade de Deus nos leva a um momento de crise. Deus nos leva à aprovação. Deus nos leva. E está aqui em Mateus 4:1 que diz assim: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Deus nos leva ao deserto. Deus levou Jesus, não vai levar você? Deus nos leva ao deserto. Deus nos leva para a gente ser provado. Deus levou Jesus. Diz aqui, ó, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi levado para ser tentado. Se Jesus foi levado, nós também somos, irmãos. Nós também somos, amados, levados à provação. Deus te leva para alguns lugares, para o vale, para ser provado. Alguns são reprovados porque não olham para Deus e se focam no vale, na morte. Deus leva para o vale para aprender a perseverar, para aprender a ser uma pessoa mais forte. Você não leva, vocês amados, não são levados para o vale, para a morte. Vocês são levados para ser provados, para depois ser aprovados pelo Senhor. Tá bom? A minha linda agora vai estar compartilhando com vocês. Gente, agora vamos dar continuidade aí, como a gente estava falando. Ezequiel também permanecemos nessa mesma palavra, 37, agora do 6 ao 10, que diz assim: e porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele.
E porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. O 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles espírito. O 9 agora. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou nele e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Gente, que palavra maravilhosa, né? E aqui o que o Senhor ainda nos ensina nesse vale de ossos secos. Aqui, algo aqui que eu estou lendo agora e Deus também está me dando a direção disso nesse momento, é que no vale nós também temos que ter obediência, né? Aqui foi dito a ele, para ele profetizar sobre aqueles ossos. Às vezes tem uma situação que a gente está passando, está vivendo, e a gente fala, não, Senhor, não vou fazer isso não vai dar certo. Eu tô passando já por essa situação, esse problema tão ruim. Se eu fizer isso, não vai dar certo não. Mas aqui não. Ezequiel, ele perseverou e creu naquilo que o Senhor já tinha dito para ele. Esses ossos vão voltar a viver. Esses ossos vão ter vida debaixo da minha graça e da minha palavra. E aqui Ezequiel o obedeceu. Mesmo ele ali, passando por aquele vale, como disse meu lindo, que ele passeou pelos ossos, ele não ficou parado. Assim, e a todo tempo a gente vê a obediência dele aqui. E o que houve aqui, como diz no 7, que houve um ruído, né? Aqui, ó, eu profetizei como se deu ordem, e houve um ruído. O que é esse ruído? Deus não trabalha em bagunça, né? Deus não trabalha em algo que não é para ser organizado. E esse ruído é o ruído dos ossos se organizando para a ordem daquilo que Deus ia fazer sobre aquele lugar. Houve um ruído e rebuliço. É os ossos se mexendo para aquilo que o Senhor já tinha para aquele local. E assim, ali tinham ossos. Ossos faz parte da estrutura, assim como no nosso corpo. A estrutura também, assim, é na vida espiritual nossa. Os ossos são estruturas, né? Que ali os ossos começaram a se organizar. E como diz aqui na palavra, se juntaram cada osso ao seu osso. Jesus não faz nada bagunçado. Jesus juntou osso com osso. Aquilo que ele tinha organizado para aquele momento e para aquele tempo. E se organiza os ossos. Ali tem os tendões e os nervos que Deus já lhe deu ordem ali para que formasse, para que aqui a gente também tem ensinando aqui, ó. E se cresceu a carne, depois dos tendões e dos nervos, se cresceu a carne, porque a carne é o quê? A carne é um revestimento. A carne está ali sobre os ossos, sobre os tendões e sobre os nervos. A carne é um revestimento daquilo que Deus tem no nosso corpo e que tinha para aquele ambiente. E depois veio a pele. A pele é o maior órgão humano, o maior órgão que nós temos no nosso corpo. Que a pele é a proteção daquilo que Deus estava formando. E por fim, né, aqui como diz no 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Não bastou apenas você ter um corpo, você ter ali os ossos, tudo ali formado. Precisava do fôlego, o fôlego do Espírito Santo. E para aqueles ossos terem vida, aqueles corpos a partir daquilo que o Senhor ordenou ter vida. E sim, Deus sobrou o fôlego sobre aqueles ossos, que vai soprar sobre a minha vida, a sua vida, independente daquilo que você esteja passando, que seja um vale, que seja um deserto, mas Deus tem vida e vida abundância para cada um de vocês e de nós. Entenderam, pessoal?
Então o que acontece? Deus não mostra para nós o que queremos ver. A nossa carne quer ver coisas bonitas, quer ver paisagens bonitas, mas Deus mostra para nós o que precisamos ver. Deus nos mostra o que precisamos ver para se transformarmos e voltarmos à vontade dele, tá? Então foi necessário o povo de Israel se tornar escravo e ir para a Babilônia, e os sonhos acabar, a esperança acabar, para eles verem a realidade que eles tinham deixado o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E quando eles se arrependeram, Deus deu essa visão para Ezequiel, mostrando para ele que a esperança ia voltar, os sonhos iam voltar, tá? E eu quero compartilhar com vocês, né, o Salmo 23:4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protege, me consola. Algumas versões dizem me consola. Então, Deus aqui não é eu que estou falando para vocês, é a promessa de Deus. Ele está dizendo aqui que mesmo se a gente está passando pelo vale da morte, pela sombra da morte, que nós estamos passando agora, que muitos não entendem, muitos não sabem, mas Deus está querendo mostrar algo com isso. Deus está querendo que a gente foque novamente nele, que nós tínhamos tirado da visão dele. Deus assim, nesse mundo, nessa humanidade, que posição que será que ele estava? E ele está falando assim: vocês estão passando por esse vale hoje porque eu quero que vocês voltem para o primeiro amor. Eu quero que vocês voltem para mim, o primeiro amor que está em Mateus 5:8. Voltem para mim, me coloquem em primeiro lugar, e você não precisará ter medo algum, porque ele está contigo, ele está conosco, tá? A gente não precisa temer, a gente tem que se preservar, a gente tem que ter cautela, ajudar aqueles com oração que estão passando por um momento mais forte e um momento de perda, e caminharmos juntos, né? E aí eu falo para vocês, em Romanos 8:18, ele fez uma outra promessa para nós, que ele disse assim: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Olha só que promessa de Deus. A gente não pode comparar o sofrimento que a gente passa aqui nessa terra. Ele coloca aqui, ó, nossos sofrimentos atuais não pode se comparar com a glória que será revelada a nós, tá? Então não foque no vale, foque na promessa. A promessa que ele fez é essa: ele está conosco no vale. Ele só nos leva no vale para nos transformar, para a gente ver a realidade e voltar para os planos dele, para a vontade dele. Porque muitos da gente só volta para a vontade dele no vale. Então é para isso. O vale não é para a morte, o vale é para a transformação, o vale é para a vida. Vida em abundância, se você perseverar. E lembre-se: casal que vive pela escritura não tem ruptura, e vivem assim. Fiquem com isso.